Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, o melhor podcast de direito digital, segundo o nosso amigo Luiz Bino, que acaba de ficar noivo no dia de Santo Antônio. Então temos esperança, todos nós ainda um dia, os três solteiros que ficaram nessa Todos mesa, nós três. já que os casados tudo faltaram hoje, né? E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Obviamente, estamos ótimos, né? Os três solteiros aqui gravando. E por incrível que pareça, após Dia dos Namorados, Dia de Santo Antônio, quem tem o seu cônjuge, o seu querido, some e não aparece na gravação nesse friozinho. Que interessante, né? Eu estou ótimo. Tô ótima também. Raíssa, tô ótima, ponto. Tamo Continua. aí. Vamos gravar logo esse episódio. E hoje, um episódio assim. A gente gosta de polêmica, né? A gente fez uns episódios divertidos, uns episódios legais, uns episódios interessantes, mas essa semana nós estivemos aí acompanhando de perto o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, esse julgamento que já estava rolando há um tempo. Esse tema não é novo aqui no podcast, nós já gravamos vários episódios falando sobre as questões jurídicas relacionadas à regulação das redes sociais. E dessa vez é para valer, o STF ele já compôs maioria, já são 7 votos a 1, no sentido de decretar aí a inconstitucionalidade do artigo 19. Só que não para por aí, porque agora o Supremo vai sugerir a regulação que será usada. E é em cima desse ponto que a gente quer promover um debate hoje com relação aos efeitos jurídicos dessa decisão. O que muda daqui para frente com a queda do artigo 19? O que É, vocês acham? eu acho que esse julgamento do artigo 19 do Marco Civil, acho que ele tá num dos principais julgamentos que a gente pode colocar até do ano, né? Porque, assim, não só os impactos no direito, mas os impactos no mercado como um todo, né? E no cenário internacional também ele vai trazer bastante repercussão. Então, eu acho que é realmente um dos principais julgamentos do ano e que a gente tem que discutir sobre. E já segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_out_law, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Acompanha lá para você poder ter acesso a cortes, o episódio completo, frases, glossário e muito mais informações. Segue também os nossos perfis lá no Instagram, @rafaelchaia.dv, @oluisbino, @raissavpavon, @antony.dv e @lufatim. Vamos dar o pontapé então na discussão? Antes de mais nada, só esclarecendo um aspecto. O que é o tal do artigo 19 do Marco Civil? O artigo 19 do Marco Civil é o artigo que estabelece o seguinte, que para garantir a liberdade de expressão e evitar a censura, as redes sociais, no caso, os provedores de aplicação, o Marco Civil ele usa essa expressão, os provedores de aplicação só serão responsabilizados por conteúdos de terceiros no caso do descumprimento de uma ordem judicial para exclusão desse conteúdo, ou se deixar de excluir o conteúdo em tempo hábil. Uhum. Então é aquela história, fiz uma postagem, a pessoa não gostou, ela me aciona juridicamente. Eu usuário, sou responsável. Eu sempre vou ser responsável. Uhum. Só que aí é aquela história, eu quero que a rede social tire aquele conteúdo do ar. Vem a ordem judicial, deleta a postagem. Tem que ter identificação inequívoca. Ok. A rede social descumpriu a ordem ou não cumpriu no tempo hábil, já era. Responsabilidade solidária, vai responder junto. Perdão. Vai responder junto. Uhum. Esse é o problema. Precisa de uma ordem judicial para que a rede social possa responder. E aí a decisão foi nesse sentido, não precisa mais da ordem judicial. Isso, 2 pontos, só para complementar. Quando o artigo 19 coloca uma ordem judicial específica, o judiciário, e obviamente essa é a interpretação, dizia que você precisava identificar qual é o URL daquele conteúdo que você gostaria que fosse retirado. De forma inequívoca, ele ainda De forma coloca. inequívoca, exato. Então, existia essa perspectiva e também a exceção do artigo 21. Isso. Que eu acho legal pontuar, que é a possibilidade de, sem ordem judicial, de forma direta, em razão da gravidade daquela postagem, relacionada à nudez e... Imagem de sexo sem Imagem autorização de- dos participantes. isso. E aí tinha uma exceção ao regime da notificação, que eu poderia, notificado extrajudicialmente a plataforma, ela retiraria o conteúdo de forma imediata, por causa da gravidade.
E aí veio as discussões sobre esse regime a partir de 3 recursos, não foram? Foram um recurso que inclusive discutiu um caso de dano moral envolvendo postagens de alunos contra uma professora no No Orkut. Orkut. E você vê que eu estava estudando sobre o tema, e pra gente pensar uma coisa que é muito legal do direito e que reflete muito nos julgamentos. Essa discussão começou com o Orkut. Quantos anos tem o Orkut? Assim, Ah, o que já não Orkut. existe mais, mas ele Eu tem. não tenho ideia. O Orkut O, começou, o ó, Antônio nem usava. o Orkut começou em 2004, 2005 e ele meio que morreu em 2009 com a chegada do Do Facebook em Facebook. 2008. Então, Isso. 2009, 2010 foi ali o último suspiro do Orkut. Então, a gente pode colocar uns 20 anos, pelo menos. Uns 20, e foi em razão de uma comunidade, será? Era uma comunidade que falava mal da professora. Comunidade que isso daí era o auge do Orkut, na verdade, né? As Sim. comunidades da plataforma. E, inclusive, a plataforma, o Orkut, ela tinha uma finalidade diferente do que nós usamos hoje. A dinâmica era diferente do Orkut. A gente que usou, o Anthony não usou o Orkut, mas a gente sabia que tinha era muito mais de conversa ali, de postagens. Inclusive, as comunidades eram muito mais legais de participar. Era Agora você esse quer ver eu o- deixar o Anthony triste? Ah. No Orkut, Anthony, tinha um joguinho da Fazenda Feliz Tinha, e você ganhava Bitcoin nesse joguinho. verdade. Eu Nossa. joguei não, eu participei do Orkut, seus babacas, eu não sou tão novo assim, não. Eu julgava quem me mandava depoimento. O Orkut, toda a relação era Testemunho. baseada por depoimentos. Se Tinha você teve depoimento de Orkut, qual fulano. que era o seu índice de legal, sexy e amigo? Era o gelinho, coraçãozinho, sorrisinho. Tá, isso eu não lembro, mas Ah, com não certeza lembra, era né? muito Então Não, e era sexy. melhor, Poser. dava pra ver quem entrou na sua rede social. Lembra quando teve essa atualização que dava pra ver os últimos que entraram? Sim, você podia desabilitar, só que também se você desabilitasse, ninguém te via, mas você não via mais ninguém. É, Mas bem, voltando. mas voltando, o que eu queria falar é o seguinte: a gente tá numa discussão super importante, num julgamento do ano, que vai refletir muitos desdobramentos virão desse julgamento, tanto de regulação, quanto de autoridade regulamentadora também, de quem vai ser essa responsabilidade ou não, questão de mercado, funcionamento das plataformas no mercado, enfim, N desdobramentos de um único julgamento que decorrem um deles, né, decorre de uma situação específica de 20 anos atrás, que era um outro contexto, era outro uso de rede social, era outro uso relacionado também à própria perspectiva do indivíduo na plataforma, né? E A isso gente tinha acabado de entrar na internet a gente tinha 2.0. acabado de entrar na Não internet tinha nem 2.0. algoritmo. Não tinha nada do que nós temos hoje, né? E só puxando um pouco para o julgamento, essa questão da persona no meio ambiente digital foi trazida pelo André Mendonça, né? Que nós somos uma pessoa dentro do meio ambiente digital, né? E se a gente parar para pensar, é muito louco essa perspectiva de, poxa, de 20 anos, tá vindo essa discussão de algo que era muito diferente e como isso vai ser julgado hoje. E isso traz também o porquê da importância desse julgamento hoje precisar acontecer. Né? Se ele vai ser de uma forma que a gente entende correta ou não, enfim, mas precisa acontecer. É algo que é muito imediato. Nós estamos nas redes sociais, as plataformas estão aí, existe uma nova situação social que o direito precisa abarcar. Né? E se ele não abarcar, digamos assim, não imediatamente, mas tempestivamente, contemporaneamente, enfim, pode ser que se esse julgamento se desenrole um pouco mais, ele já também não faça mais sentido no contexto que ele vem sendo posto hoje, porque as coisas dentro do meio ambiente digital, elas acabam mudando com muita rapidez, né? O mercado muda muito rápido também. Então, eu acho que esses pontos são pontos de atenção quando a gente trata desse julgamento do STF. Foi importante o Rafael ter dito para você que está nos ouvindo o que é na prática esse artigo 19 e como ele funciona. E é exatamente isso, que necessitava da decisão, tudo mais, como foi muito bem explicado agora mesmo, então não vou tornar isso repetitivo. Mas, para você, nosso ouvinte, na prática, o que é essa mudança? É uma mudança, de fato, na atuação ativa da plataforma. E o que isso significa? O que nós tínhamos antes? E era até a defesa, muito se falou nisso e tudo mais. Inclusive, nós mesmos comentávamos. A plataforma, ela é uma condutora da informação. A atuação dela, no geral,
se dava como neutra. E até fazendo um parêntese com o que acontece nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem muito forte, nós estávamos até comentando previamente Uhum. aqui, a liberdade de expressão, a liberdade de você poder publicar e tudo mais, e você ser diretamente o seu responsável. Então, num pensamento próximo, não completo, mas próximo a isso, as plataformas, antigamente no Brasil, antigamente que eu digo assim, antes de ter esse debate, eram condutores de informação, ou seja, eu, Anthony, fiz uma postagem e eu sou pleno responsável por isso. Você, Rafael, acredita que eu violei algum direito? Então, vamos para uma decisão, vamos para um embate, né, judicial e uma decisão que vai dizer à plataforma o que ela deve fazer ou não. Agora não, agora muda. A atuação ativa da plataforma vai ocorrer. E para casos específicos, e isso que ainda será discutido, e até mesmo um ponto muito importante aí que vem a polêmica também, qual vai ser a forma de moderação para onde a plataforma vai agir ativamente para excluir. Então, se fala em diversos assuntos. Nós temos questões de crimes propriamente dito e crimes, quando eu digo propriamente dito, o que está ali no Código Penal, crimes contra a honra, ah, questões de direitos fundamentais, dignidade, imagem. Então, temos essas situações, temos outras situações também que geram bastante polêmica, até mesmo no âmbito conceitual, como, por exemplo, fake news. Então, juridicamente, nós teremos muito a acompanhar baseado nesse julgamento que está ocorrendo agora no Supremo. E isso que o Anthony colocou Deu até foi uma o. travada. Hã? Não, Deu até uma travada. não. É que isso que ele É, colocou é pesado. do. Teve no voto do André Mendonça que ele colocou as plataformas como uma praça pública, não foi? Então, Sim. ele colocou como uma praça pública e as Que é uma coisa que o pessoas. Anthony sempre falou aqui no podcast. Isso, ele Isso, falou, é uma eu praça sempre pública, as falo, pessoas eu sempre transitam trago. ali. Eu não posso responsabilizar a praça por algo que aqueles que estavam na praça cometeram. Então, essa analogia eu achei que foi muito legal dele. Aí o Anthony ele trouxe uma situação que eu acho bem legal também a gente destacar, que é com relação ao posicionamento. Ele falou muito ali da questão dos Estados Unidos, da liberdade de expressão, etc. E eu dei uma olhada aqui nas manifestações das empresas após o julgamento, Uhum. que era uma outra coisa que a gente estava conversando Isso. também. Como é que está o posicionamento no mundo? Bem, Estados Unidos teve um julgamento muito parecido. O artigo 19 dos Estados Unidos é a seção 230 da Communications Decency Act. Ela que estabelece a imunidade das plataformas pelos conteúdos que são publicados, etc. E essa seção, né, os seus artigos, foram para a Suprema Corte Americana para serem julgados. E a Suprema Corte Americana decidiu pela validade desses artigos. Ela não mudou nada. Ela falou: não, vou manter a imunidade, as plataformas seguem imunes, o responsável é o usuário. Afastou a ideia de responsabilidade das plataformas. Na União Europeia não existe uma posição certa ainda. Estão discutindo. Segundo a Meta, num comunicado que a Meta publicou, a posição que foi tomada no Brasil, ela é assim única, ela é diferente do que qualquer outra democracia tomaria. Porque ela passa a responsabilizar empresas privadas por conteúdo de terceiros. E aí nós temos um problema de ordem prática, um dos primeiros efeitos jurídicos que a gente pode observar, que vai ser a criação de uma moderação privada, mas no sentido de uma censura privada. Eu não queria ter que usar essa palavra, mas é a palavra que está sendo utilizada e é a palavra que melhor descreve o que está acontecendo, porque a plataforma ela não vai esperar o conteúdo ser publicado para avaliar se aquilo pode ficar no ar e correr o risco de ser responsabilizada. Ela já vai filtrar aquilo e vai impedir que aquilo seja publicado. Ou se A for, reguladora do discurso online. ou se for publicado, já vai barrar. E aí, você argumenta, poxa, mas isso não é ruim, porque você vai estar barrando discurso de ódio, você vai estar barrando notícia falsa, você vai estar barrando ofensas, você vai estar barrando crimes. Aí entra outra coisa que o Anthony falou, é o
como isso vai ser feito? E isso vai ser feito por meio de algoritmo, por meio de automatização. Não vai ter um funcionário da Meta, um funcionário do Google, um funcionário do Twitter lá lendo cada mensagem que entra na plataforma e fazendo a moderação manualmente. Vai ser tudo no automático. E sendo tudo no automático, o algoritmo não interpreta contexto. Bateu as palavras proibidas, bateu as palavras-chave, tua postagem está excluída e você entrou em Shadowban, acabou. Eu vi um caso essa semana de uma pessoa que colocou assim: nossa, doeu no chifre essa. E ela foi banida e a postagem foi excluída. E ela falou: gente, eu tava literalmente comentando um vídeo de um bode que deu uma cabeçada no muro. Aí eu falei: caramba, doeu no chifre. E já tava interpretando que foi uma ofensa pra alguém, e como ofendeu já tinha que deletar. Então a gente percebe que um dos efeitos que a gente vai perceber é que vai aumentar exponencialmente o número de postagens que vão ser excluídas e de contas que eventualmente vão ser suspensas por violação dos termos de uso, simplesmente porque a rede social, para não arriscar a responsabilização, vai botar a barra da moderação lá em cima para evitar que o conteúdo chegue a ser publicado, para dessa forma não restar nenhum risco de responsabilidade para ela. Já tem até São dificuldades da prática que a gente tem, porque o que espera-se e exige-se? Sistema de notificação e canal de comunicação. A gente vê pelo nosso próprio poder judiciário, como as coisas funcionam no Brasil, e até mesmo para implementar isso numa empresa, é muito complicado humanizar um canal de comunicação. Tudo hoje, como o Rafael estava falando, é algoritmo, é digital, não tem como fugir disso. O sistema de notificação vai ser tudo algoritmo digital, não. Vai ser difícil chegar numa avaliação humana de fato. Raríssimos casos chegarão a esse. Então, é justamente, como muito bem disse Rafael, um perigo que nós temos de Mas qualquer coisa cair nesse grande saco, vamos assim dizer. isso, mas a gente está nesse cenário mais catastrófico, né, assim, mais apocalíptico. Mas a gente precisa compreender também, ou pontuar, nem compreender, que a gente está num cenário de maioria de inconstitucionalidade parcial, não é? Sim. Então, nesse cenário de inconstitucionalidade parcial que prevalece hoje no julgamento, os crimes contra a honra não entrariam nessa baixa Não. direta. Eles ainda exigiriam a notificação prévia e a Ordem judicial. ordem judicial com indicação específica e do conteúdo, e aí o contraditório e ampla defesa dentro do processo judicial. Uhum. E também, nesse cenário, existe já a possibilidade, em um julgamento do STJ, de que as plataformas poderiam, por elas próprias, em razão de descumprimento de termo de uso, derrubar o conteúdo, independente de ordem judicial. Então, a gente já vinha caminhando num cenário de julgamentos nesse sentido de inconstitucionalidade parcial. O que é um grande problema, na minha perspectiva, profissionalmente falando, é que é muito difícil essa notificação extrajudicial e conseguir essa efetividade na esfera extrajudicial. Não é algo tão simples de acontecer e às vezes é algo que precisa acontecer, né? Então, assim, ainda nessas situações onde é possível, eu notifico a plataforma de forma extrajudicial e isso não demandaria nem a notificação extrajudicial, era pela própria plataforma, né? Porque hoje as plataformas não têm canal eletrônico para fazer notificação extrajudicial. Isso, exato. Você precisa notificar a plataforma, você tem que fazer impressa, botar no envelope e mandar pelo correio. E É achar o exatamente o ponto advogado que eu para tô encontrar o falando. endereço para Sistema mandar eficaz. corretamente, porque o indivíduo sozinho não consegue fazer isso. Né? Então, a gente também olhando por esse lado, existiu e existe dificuldades para que esses conteúdos sejam retirados do ar. Né? Então, assim, eu acho que foi uma junção de fatores que culminaram nesse julgamento dessa forma como ele está posto hoje. Então, eu não acho que as plataformas sempre agiram de uma forma correta,
ou de não uma forma agiram. esperada, não agiram, e isso também contribuiu para esse julgamento da forma como ele é posto hoje. Então, sempre existiu essa dificuldade. E pensando no contexto de que hoje praticamente toda a nossa vida é colocada numa plataforma, e a gente pode colocar em rede social específica, porque redes sociais hoje são o grande motivo desse julgamento do artigo 19. É a rede social, né? É a aplicação da rede social, basicamente. Então, como que se acha um equilíbrio nisso? Então, eu não acho que é suficiente a gente falar, bom, agora as plataformas vão fazer a censura de forma prévia, porque tudo bem, mas o que levou a isso que precisa ser discutido também e que vem sendo discutido. Aí a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Eu concordo com você, mas tem alguns pequenos detalhes que a gente não pode ignorar. Por exemplo, quando a gente fala assim, a plataforma ela já pode fazer o banimento pelo descumprimento dos termos de uso. Perfeito. Uhum. Mas absolutamente nada impede você de fazer uma conta nova. Nada impede. Você pode fazer uma conta nova, começar do zero, 0 seguidores, 0 engajamento, Sim. 0 postagens, etc. O que a gente tem visto no julgamento é o banimento do usuário. O usuário fica proibido até mesmo de fazer uma nova conta. Isso não foi objeto dessa discussão, Uhum. mas já é um procedimento que a gente tem visto, por exemplo, em inquéritos como o inquérito das fake news. Sim. Porque, inclusive, a plataforma poderia se precaver disso antes. E aí eu já fico vendo o alcance da decisão. Porque hoje a gente está falando de conteúdos, de responsabilidade da plataforma pelo conteúdo que é postado. Para eu estender essa responsabilidade para uma plataforma que não faça exclusão de uma conta, é um pulo. Uhum. E nós não temos base jurídica para exclusão de conta. Esse é um ponto. Outro ponto que me chama atenção também, e que é importante a gente comentar, é que você acertou na lata. Já tem aí esse posicionamento com relação à constitucionalidade parcial. Uhum. Foi o voto do Barroso, que eu acho que foi um voto até bem equilibrado, no qual ele falou que, olha, a gente tem as exceções do 21, que fala que pode excluir conteúdo de cena de sexo e nudez sem ordem judicial. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas exceções e vamos também expandir essas exceções Uhum. para quando tiver crimes contra a ordem democrática, discurso de ódio, crimes hediondos, etc. Uhum. Ok, eu estou só ampliando um rol de exceções. Sim. Concordo. O problema é a subjetividade por trás desse rol. Porque, por exemplo, olha o caso que está acontecendo no julgamento atual, no tal do julgamento lá da tentativa de subversão da ordem constitucional que teve. A gente tem um juiz que é vítima. E aí a Polícia Federal usou o seguinte argumento, que quando você ofende o juiz, na verdade você ofende a instituição. Uhum. Então não tem problema em você utilizar essa regra para permitir que a vítima seja o juiz ao mesmo tempo. Aí você falou, os crimes contra a honra ficaram de fora, injúria, calúnia e difamação. Legal, só que se eu praticar injúria, calúnia e difamação contra o ente público, não vai ser injúria, calúnia e difamação. Pela posição da PF, é uma ofensa às instituições. Então eu entro nas exceções dos crimes contra a ordem democrática, então eu não preciso de ordem judicial, o meu conteúdo pode ser derrubado. Então, se eu fizer uma postagem na internet criticando um agente público, a minha postagem pode ser derrubada porque pode ser interpretada como um ataque à ordem democrática. Mesmo que fora do exercício da função. Mesmo que fora do exercício da função. Como foi o caso do episódio do aeroporto da Itália. Uhum. Então, a gente tem esse problema do subjetivismo atrás da exceção. É como eu falei, o voto é extremamente razoável, ao meu ver. As exceções estão muito bem pontuadas. O problema é até onde vai o alcance dessa exceção. Porque a gente não tem nada no Brasil que defina de forma clara o que é um discurso de ódio. A gente não tem nada no Brasil que defina de forma clara o que é um ataque às instituições. A gente não tem nada no Brasil que defina de forma clara e objetiva o que é um ataque à democracia. Não. Se eu, por exemplo, questionar o sistema eleitoral, é um ataque à democracia. Então, perceba que o problema é muito mais complexo do que um julgamento em específico. Porque um julgamento vai partir de premissas pré-existentes. Exato. Só que essas premissas pré-existentes é que são premissas ruins. Exatamente. Só que por esse julgamento eu não vou arrumar essas premissas.
Não mesmo. Entendeu? Mas aí é que tá. O artigo 19 ele segurava. O artigo 19. Porque o pessoal fala muito do artigo 19, mas o pessoal, por exemplo, ignora o artigo 20. O que fala o artigo 20? Quando for feita a exclusão do conteúdo, o autor do conteúdo tem que ser notificado, ele tem que receber as razões da exclusão, vai ser aberto prazo para ele apresentar defesa e contraditório, vai ser aberto prazo para que ele faça correção do conteúdo para manter o conteúdo no ar. Eu gosto muito de dar o exemplo do youtuber. Uhum. Eu tenho um canal de YouTube que discute cinema. Aí eu vou lá e pego um trecho do filme para colocar num vídeo que eu fiz para fazer a crítica do filme. É um vídeo de 15 minutos, eu peguei um trecho de 30 segundos. Uhum. Aí vem o estúdio, pá, strike no meu vídeo, derruba o meu vídeo. Por quê? Violação de direito autoral. Aí aparece pra mim lá. Esse vídeo foi sinalizado por violação de direitos autorais da Sony Pictures, por exemplo. Uhum. Peraí. Eu vou ter direito a contraditório e ampla defesa pra chegar. Não, peraí. É fair use. É conteúdo derivativo. A própria Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, ela permite que eu faça a utilização de conteúdo de terceiros para fins jornalísticos. E a crítica tem fim jornalístico. Então eu tenho a possibilidade de me defender para explicar o que está acontecendo para poder recuperar o meu conteúdo. Você tem um contraditório ali no administrativo. Exatamente, eu tenho um contraditório, tenho ampla defesa. Agora eu não vou ter mais. Sabe qual é o ponto o motivo pelo qual isso não tem tanta efetividade na prática? Porque se você pegar grande parte das pessoas que têm destaque hoje no meio ambiente digital, eu vou colocar todo mundo no mesmo bolo, mas sabendo Sim. que existem exceções, obviamente, e muitas exceções. Mas são pessoas que não têm esse conhecimento, que simplesmente postam, viralizam e começam a postar, e começam a ter esse destaque na rede social e viram um grande influenciador, um grande youtuber, né, uma grande personalidade no meio ambiente digital, mas elas não sabem esses caminhos existentes dentro das redes sociais. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho um vídeo meu banido ou ali foi retirado aquela postagem de qualquer uma das plataformas, esse indivíduo não sabe qual caminho administrativo ele percorrer. E ele acaba não exercendo o direito de defesa dele na perspectiva administrativa, e aí ele coloca isso como foi um ato muito errado da plataforma, uma censura prévia, né? E aí começam essas discussões erradas, por uma falta de conhecimento do uso do meio pelo qual você exerce o seu trabalho, porque isso passa a ser um trabalho. E aí procura advogado, obviamente tem que procurar o advogado, mas ele já não está mais no prazo da contestação na esfera administrativa. Aí começam essas discussões que culminam nesses julgamentos, entendeu? Por uma falta de conhecimento do meio que você está se utilizando. Porque geralmente eles começam de algo que eles não esperavam que fosse acontecer, não é algo planejado que você viraliza dentro de uma rede social. Ah, sim, com certeza. São vários fatores que se unem e você viraliza e, de repente, você tá ali já que O lá próprio é o seu nome meio de diz, trabalho. né? É um viral. O viral, ele é involuntário. Você não controla o viral. Não controla. Então, até você pode perceber baixo grau de instrução, talvez, de alguns vídeos que viralizaram. Então, tudo isso conta. Na minha visão, quando você traz, é tão óbvio para nós, você pode fazer aqui na perspectiva administrativa, tudo bem. Mas também não acho que isso seja um fator que o judiciário precisasse levar em conta quando ele fosse julgar, porque ele tem que levar em conta a parte técnica, Com o certeza. que já existe, mas é um fator. Aí você bateu num ponto que eu queria falar, que é uma crítica que eu tenho com relação ao voto do Barroso. Que o Barroso falou que em tempos de inteligência artificial, seria necessário que as redes sociais trouxessem uma solução para moderar esses conteúdos. Então, ele não está se baseando no que já existe, ele se baseou numa perspectiva de uma tecnologia que pode surgir. E entendendo que se surgir, você tem que aplicar. Exato, eu acho isso um pouco temerário. Não, isso é bastante, na verdade. Porque Mas você mais o atribui futuro. Olha só que louco. Você atribui. A liberdade de expressão é um direito constitucionalmente consagrado, tá lá. Quem tem que fazer cumprir esse direito quando ele não é cumprido é o judiciário. Exato. É para isso que ele tá lá. Agora, dentro de um julgamento, eu atribuo isso à iniciativa privada. Perfeito. Eu falo, olha, esse papel que é meu,
eu vou delegar a você. Porque você tem capacidade econômica, financeira de fazer isso acontecer e tem tecnologia disponível. Tem inteligência, em tempos de inteligência artificial, por que que você não faz algo nesse sentido para sua empresa? E aí você entende o paradoxo? É um paradoxo. Eu quero responsabilizar a empresa. Como? Uhum. Dando poder para ela. Dando poder para ela tirar um direito constitucionalmente consagrado que eu, Estado, Poder. devo. Isso é literalmente poder de polícia. Esse poder de polícia. Eu tô revestindo de poder de polícia um ente privado. E aí lembra que você comentou? As redes sociais elas nunca giram de forma correta. E não Isso, mesmo. não O pessoal mesmo. já esqueceu de Cambridge Analytica em 2016. Nunca. Pô, o Google sentou no banco dos réus lá nos Estados Unidos. O Mark Zuckerberg sentou no banco dos réus dos Estados Unidos. Uhum. Eles tiveram que se explicar para o Congresso americano sobre manipulação informacional de larga escala. As redes sociais não são inocentes, a gente Não. sabe disso. De forma nenhuma. Mas a gente vai responsabilizar agora dando poder de polícia para eles fazerem o que eles quiserem? Existe um paradoxo e essa atribuição de poder de polícia, ela pode ter um efeito esperado agora, mas ela pode ter um efeito não esperado a longo prazo. E não só com relação a mercado, né? Mercado é um ponto importante, que é um ponto que vai refletir com certeza, Sim. né? O passivo dessas empresas vai aumentar muito de processo judicial. A gente até leu Eu quero uma dar esse dado pesquisa daqui a sobre. pouquinho. Isso, daqui a pouquinho a gente volta. Pode ser que algumas empresas saiam do país, porque não compensa mais ficar aqui. N situações podem acontecer relacionadas ao mercado. Mas, se essas empresas decidem ficar no mercado, ou ficar no Elas vão ter Brasil. o controle sobre a informação. Exato, a gente tem um efeito que não sei se não tá, mas pode ser que não esteja sendo levado tanto em consideração nesse momento. E você quer ver um exemplo? Quando teve aquela cotação errada do dólar que o Google mostrou esse ano. Uhum. Que o Google botou para todo mundo o dólar quase a R$ 5, enquanto é quase R$ 6. O Google colocou a cotação acima de R$ 6 e todo mundo ali cotando nos 5,20, 5,30. Uhum. E o pessoal chegou até a oficiar o Google pedindo para explicar. O Google tirou a cotação da página na época. Sim. Imagina se essa regra já estivesse valendo. E o Google controlasse a rede social ou a Meta controlasse a rede social. Toda e qualquer reclamação eu deleto. Deleto, fica pra mim. Eu Olha, deleto, mas a informação. olha a desinformação. Deleta. Achou ruim? Processa. Porque agora já não tem mais o canal administrativo para colocar minha defesa. Toda defesa vai ter que ser judicializada. E aí entra aquela pesquisa que a gente estava comentando. Para quem quiser pesquisar depois, pessoal, o nome da pesquisa é O Preço da Moderação. Ela foi elaborada pelo think tank RegLab, que é uma entidade que tem aí ligação com algumas big techs. E eles fizeram o seguinte levantamento. A partir do momento que se adota a responsabilidade objetiva, ou seja, a responsabilidade das redes sociais sobre os conteúdos publicados pelos usuários, o judiciário pode receber até 754 mil novas ações entre 2025 e 2029, com o custo estimado de 777 milhões de reais. E o estudo ele ainda cruza 4 cenários possíveis, tá? Em que o grau de responsabilização a ser fixado pelo STF e a velocidade de propagação dos efeitos da decisão variam em cada um desses cenários, ou seja, o cenário de menor impacto até um cenário de maior impacto. O cenário de maior impacto é esse, 754 mil processos a 777 milhões de reais de custo estimado. O cenário mais moderado, o cenário mais otimista, é de 584 mil novos processos a um custo de 604 milhões entre 2025 e 2029. Ou seja, o judiciário tirou dele a responsabilidade por moderar os conteúdos, colocou na mão das big techs, E vai trazer de volta pra mas vai ele. trazer de volta para ele porque Mas- todo mundo vai questionar agora os conteúdos que foram derrubados. Pois é, vai questionar, mas não vai ter saída. Porque foi ele que decidiu dessa forma. Pois é. Então, a defesa da plataforma vai ser o seguinte: tá, mas eu tenho que moderar. Eu tenho que tirar, porque você falou que a responsabilidade é minha. Você não falou como eu devo moderar ou o que eu devo fazer. O que eu devo fazer sou eu. É a minha empresa privada, eu que organizo da forma como eu entendo necessária para cumprir o que você me determinou. Então, se você me determinou, agora você vai falar para eu voltar o conteúdo? Exatamente. Não vou voltar o conteúdo. E sabe o que que é um grande problema que eu acredito? Eu até deixei isso anotado aqui para falar por conta de um gancho anterior, de um assunto nosso, mas já que voltamos, cara, quando é moderado um conteúdo, apaga um conteúdo, nós temos relações de todos os tipos, comerciais, amorosas, financeiras,
todos os tipos hoje em redes sociais. As pessoas literalmente trabalham, vivem, não conseguem. Nós não conseguimos ficar um dia sem uma rede social, causa um problema enorme para nós. Então, se você tem um conteúdo removido, se você tem algum tipo de penalidade, tendo em vista que tudo são algoritmos, dados, nós sofremos com, por exemplo, um shadow ban. Se a sua conta entra em um shadow ban, cara, é uma dor de cabeça enorme, é uma dor de cabeça enorme até voltar à normalidade, para Assim, A suas minha, a minha postagens, para o conta, seu Antônio, levou conteúdo. um ano para sair de um Shadowban. Então, esse é um problema e gravíssimo da que pesquisa eu, de que eu visualizo aqui. sobre a prática desse tipo de moderação. Porque, se só exclui, beleza, mas só que querem tirar do cenário, trazendo nessa ideia de os princípios que nós falamos, internet não é terra sem lei, bem como que eu sempre falo, a internet é uma ágora da Grécia Antiga e agora Uhum. trouxeram no próprio julgamento a uma praça, é como se pegasse essa pessoa que estivesse na praça, em vez de falar, não faz mais isso, tirasse essa pessoa da praça por um certo período. Mesmo a pessoa falando, não, não vou fazer mais, ok, tudo bem, a pessoa está fora da praça. E quando o algoritmo fala, não, agora você pode voltar para a praça, é muito complicado. Muitas vezes eu já vi situações de pessoas que tiveram que simplesmente criar uma outra conta. Então você pede seguidores, você pede todo o mecanismo que já foi criado na conta. Então, Pablo quando você Marçal. trabalha com redes sociais aqui, vamos dar exemplos, um YouTube, um Instagram, tudo ali, como falando de dados, falando também de machine learning, é friamente calculado para o resultado. Então a gente precisa ter isso muito bem alinhado. Outro ponto que eu queria falar para não ficar tão distante, lembram que eu trouxe aqui sobre o sistema de notificação eficaz. Ainda não existe, ainda não existe. E a Raíssa falou uma prática nossa que é muito complicada. Você vai notificar a empresa, a Big Tech, aqui no Brasil, você notifica ela simplesmente para você ter um conteúdo pré-processual, porque a notificação, eu trabalho com isso, poucas vezes eu vi surtir efeito. O que que você tem que fazer? Você notifica, dá notificação. Você ingressa na justiça com um processo, aí nesse processo vai ter uma decisão liminar. Aí, com essa liminar, para você não esperar a decisão final, você notifica a Big Tech com essa liminar, aí com essa liminar você consegue fazer alguma coisa mover. Então, para o usuário, ou para a pessoa que está demandando, né, o seu direito, acaba ficando demorado. Então, é complicado. E falando em demora, sempre que nós falamos em conteúdo, internet, em postagem, em fala, qual que é um grande drama, uma grande questão polêmica também que nós temos com o conteúdo, com a internet? A velocidade de visualização, velocidade de compartilhamento, velocidade de potencial dano, inclusive. Isso sempre fez parte de debates jurídicos. E, por exemplo, se hipoteticamente a pessoa comete um crime num espaço físico, um crime contra a honra, por exemplo, tem um certo tempo para que isso ocorra. Não vou até mudar o exemplo, melhor, vamos tirar de crime. Vamos tirar de. Eu soltei uma foto privada que eu tinha, minha e do Rafael, num grupo errado. Por mais que foi sem intenção, e uma foto qualquer, vamos uma foto eu e ele confraternizando num churrasco, por exemplo. E ele não queria ele ficou ruim, visualmente ruim nessa foto, ele não queria de forma alguma que as pessoas vissem. Essa foto foi para um grupo grande, e aí depois já cai para os alunos dele, etc, etc, etc. Espero que o exemplo para você que esteja me ouvindo tenha ficado bem claro. Que eu quero dizer é a velocidade do potencial dano na internet. Isso sempre foi um ponto muito discutido, muito debatido, que inclui também no Marco Civil grandes debates justamente nesse sentido. É possível remover o conteúdo, é possível fazer agora ah, essa, esse cuidado prévio, mas o potencial dano como que fica?
Então, é muito delicado tratar desses assuntos, porque nós estamos literalmente numa corda bamba de direitos fundamentais. Então, fica pano para muita, muita discussão mesmo. Eu mesmo fico maluquinho com tudo, em pensar, né, todos esses desdobramentos. Não, com certeza, mas assim, é, qual seria o melhor caminho? Aí é Essa o é a grande grande ponto. pergunta. Assim, Olha, porque É sabe porque não qual que é a tem minha. totalmente. Não, sabe qual que é a minha visão? Eu acho que nós, em geral, digo assim, nós, Estado como um todo, e todos aqueles que o compõem, a gente não consegue ou não estamos conseguindo nos adequar a esse novo contexto. Porque lá atrás, o legislativo teve a sua atuação muito ruim, né? E nós temos um legislativo, e aí fica uma crítica aqui que é real. O nosso legislativo tem uma atuação ruim, no sentido de propor leis que, digamos, são parcialmente boas, mas no contexto elas acabam não tendo tanta efetividade. com Então, certeza. elas não têm aquela força normativa que se espera. Então, elas regulam uma situação que as originou, mas as que dela decorrem acaba que fica sempre uma discussão. E também por esse motivo, o nosso judiciário hoje ele é muito abarrotado de processos, porque não existe uma interpretação clara com relação à aplicação das leis. E aí a gente chega nesse cenário de novas tecnologias, velocidade que o Anthony falou dessas novas tecnologias e de propagação da informação. Então, o nosso novo cenário social, ele não nós não conseguimos entendê-lo e regulamentá-lo de uma forma suficiente ainda. Isso não só no Brasil, eu vejo isso no mundo inteiro. A gente não está conseguindo achar uma forma ou pensar fora da caixa para entender que talvez o nosso direito hoje, da forma como ele é posto, não é suficiente para regular isso. E talvez as situações que nós, ou as formas que nós vamos utilizar para regular essas situações, que é o que nós falamos, vão ter reflexos que nós não estamos pensando hoje. Mas é porque a gente não conseguiu achar uma forma. Ninguém pensou ainda fora da caixa para falar, olha, isso aqui precisa ser regulado de uma outra forma. Eu entendo qual é a dor do poder judiciário, eu entendo qual é a dor de uma vítima numa rede social e eu entendo qual é a dor da Big Tech, qual é a dor da plataforma. Mas eu não consigo chegar, Estado, estou falando, não consigo chegar numa solução minimamente equilibrada nessas três vertentes. Eu acho que o problema não é legal. Eu acho que, como você falou, o problema é procedimental. O problema está no judiciário, o poder está na polícia, o poder está na investigação e na aplicação da norma. Uhum. Não adianta eu ficar mexendo a norma para fazer com que ela fique mais fácil de ser aplicada se eu não consigo trabalhar estruturalmente a aplicação da norma. Eu acho até bizarro, porque o pessoal fala assim: porque a internet é sem lei, porque a internet tem fakes, porque a internet tem robôs, porque a internet isso. Cara, em Não é sem 2021, lei. olha só, em 2021 a gente aprovou a medida provisória 1068. Uhum. A medida 1068, ela incluiu um capítulo inteiro no Marco Civil, que era dos direitos e garantias dos usuários nas redes sociais. Uhum. E lá falava: conta fake vai ser banida, robô vai ser banido, spam vai ser banido, não pode excluir a conta do usuário sem comunicar ao usuário. Lá passava a prever a hipótese de exclusão de conta que não existe hoje no Marco Civil. E por uma questão política, o Congresso derrubou. Quer dizer, Sempre esse eu tô tentando entender o que tinha de tão ruim na medida provisória 1068 que demandava ela ser derrubada. Ela combatia robôs, combatia conta falsa, combatia desinformação, trazia hipótese de banimento de conta que não existia antes. E o pessoal, por uma questão política, derrubou. De que ano que era? 2021. 2021. Uhum. É um capítulo. Cara, hoje Se em você dia, entrar no Marco Civil pelo site do Planalto, Ele vai fazer tá lá, referência. tá lá o capítulo inteiro riscado. Tá lá o capítulo inteiro riscado, mas você pode ler. Uhum. Você pode ver o que estava escrito lá. Então, assim, a gente percebe que existe também por trás desse problema operacional, existe, infelizmente, o problema político. Existe.
Só que a gente não vai entrar nisso, que a gente quer discutir a questão Isso. jurídica. Juridicamente falando, eu sou da linha de defender que menos é mais. Mantém o Marco Civil como tá, mantém o 19, traz de volta essa medida provisória 1068, mas vamos fazer uma mudança fora do direito. Vamos fazer uma mudança operacional. Como? Vamos definir que para você ter um perfil em rede social, você vai ter que vincular o seu perfil a um documento, de preferência o CPF. CPF, que agora é a regra geral, né? O nosso. Pronto, vincula o CPF. E aí faz com que as empresas tenham acesso à base de dados da Receita, lógico, com toda a segurança, para poder validar aquele CPF. É uma conta por CPF, meu amigo. Ó, Raíssa, essa é a sua conta. Pronto. Acabou. Ah, mas eu quero ter uma conta do meu pseudônimo, eu quero ter uma conta da minha empresa. Faz um CNPJ. Uhum. Ou vincula aquele pseudônimo ao seu CPF. Aí tudo bem, a gente teria outros problemas, como uso indevido de documento de terceiros, etc. Mas um problema que é gigantesco viraria um problema menor. Ou talvez a possibilidade de 2 contas em um CPF. Aí você tem que dar um jeito de fazer a limitação para que, por exemplo, meu CPF não seja usado por um terceiro. Mas a gente pode pensar... Sim. Fica mais fácil Fica- pensar sim. soluções para um problema menor do que para um problema maior. Uhum. Mantém o Marco Civil, deixa a responsabilidade para o usuário, traz de volta 1068 para banir conta falsa, bot, etc. E determina a vinculação a um documento pessoal. Pronto. É, não, essa é a solução perfeita, eu também concordo 100% com você. Só que assim, você não acha que isso já deveria ter sido feito pelas plataformas? Com certeza. Mas a plataforma para fazer isso precisa de acesso à base de dados da Receita. A Para impressão validar o para validar o documento. CPF, senão usa um gerador de CPF e vida que segue. É. A impressão que eu tenho é que por essa decisão eles escolheram o caminho mais fácil. Ó, vocês vão ser responsáveis agora, se vira aí. O problema é seu. Mas criaram um monstro. Exato. Aí a minha preocupação agora é como é que fica essa questão da responsabilidade que pode vir pela exclusão indevida de conteúdos. E aí o pessoal usa muito, sabe qual que é o argumento? Esse argumento eu queria comentar sobre ele também, porque o pessoal, é por isso que eu falo, o pessoal foca no 19 e esquece o 20. Que o 20 já tá lá. É. E o 20 já tá lá, eu não vi ninguém falar do 20. E o 19 também fala isso. O próprio 19, porque o 19 não é só essa parte da responsabilidade, tem todos os parágrafos depois. Ah, porque o conteúdo fica lá na internet até sair a ordem judicial demora para sair, aí o cara já sofreu prejuízo. Cara, o próprio artigo 19 fala que você pode pedir a liminar para exclusão antecipada do conteúdo. Você entrou com o pedido, você já pede uma tutela antecipada para excluir imediatamente, demonstrando o perigo da demora. E isso não demora. Não demora. Não demora. Não demora. Então, assim, a própria lei já traz a solução para esse problema. Uhum. Então, assim, tá tudo lá. É só o pessoal pegar e ler. Então, não sei, a impressão que eu tenho é que não foi um julgamento realmente pensando em uma violação de uma constitucionalidade. Porque, de novo, qual foi a constitucionalidade violada? O clássico, né? O guarda-chuva, o princípio da dignidade da pessoa humana. Foi. Foi. Foi esse o ponto. Só que aí você Só que pega, não- pô, e a liberdade de expressão? Ah, mas liberdade de expressão não é sem responsabilidade, como Não, diz o tudo Flávio bem. Dino. Ok, Ok. eu concordo 100%. Isso é princípio socrático básico, a gente já falou isso 1 milhão de vezes aqui no podcast. Liberdade comporta responsabilidade. Ok, eu sei. E a liberdade de expressão que está no Marco Civil é a mesmíssima liberdade de expressão da Constituição Federal. O Marco Civil faz referência expressa à liberdade de expressão nos termos da Constituição. Sim, não teria como ser diferente. É. Só que agora a liberdade de expressão está mitigada. E me preocupa, porque o artigo 8º do Marco Civil da Internet ele fala que é condição essencial para o pleno direito de acesso à internet a liberdade de expressão e a privacidade. Se eu estou mitigando a liberdade de expressão, será que a gente ainda exerce plenamente o nosso direito de acesso à internet? Porque agora eu vou ter que ficar escolhendo as palavras que eu vou colocar em qualquer postagem, porque eu não sei se o algoritmo vai me enquadrar ou não em alguma coisa. E eu não sei qual é a regra do algoritmo. Eu não sei nem qual é a palavra. Sei nem qual é a palavra. E as empresas não vão divulgar isso. É o exemplo que eu dei da menina que falou assim: ah, bateu o chifre. Um outro caso que eu lembro, um caso que aconteceu comigo. Era um vídeo
de um cara fazendo pedal no meio do mar. Uhum, E esse caso é real. A baleia engoliu o cara. uhum. E aí cuspiu o cara em seguida. Tem o vídeo. Falou que era o Jonas, não era? A pessoa falou assim: o Jonas da baleia. Fizeram até piada. Eu fui fazer um comentário do tipo: cara, se eu vejo uma baleia dessa chegando perto de mim, pô, eu me borro todo, né? O Instagram não deixou eu postar o comentário. Não é que eu postei e o comentário foi excluído. Ele não não dava pra deixou, postar. ele não deixou eu postar por causa da palavra baleia. Que não tem nada a ver, né? Não... Por causa da palavra baleia, eu tive que colocar: se eu vejo um cetáceo desse chegando perto de mim, aí postou. Quer dizer, ele não interpreta Não contexto. interpreta contexto. E não tem nem como interpretar. A Porque gente, é não muito tá, a gente subjetivo. não tá nesse nível de inteligência Não, artificial não tem nem como. capaz de interpretar contexto e fazer moderação. Não. Poxa, inclusive, no sentido que você trouxe, até fazendo conexão com o que eu disse do perigo de dano da velocidade das informações, se posteriormente, mesmo após eliminar tudo, ficar comprovado o dano e foi retirado em 24 horas, mas mesmo por conta dessas 24 horas causou um dano muito grande, etc, etc, existem medidas hoje, remédios jurídicos para que, a partir do momento que foi causado um dano, existe uma responsabilização, né? Sim. Com certeza. Então, assim, eu não sei, cara. Eu vi algumas coisas ali e a minha impressão que deu é que buscaram um caminho mais fácil. O caminho mais rápido. Porque assim, o que Um é atalho. muito, é um atalho, mas o que muito me preocupa no Poder Judiciário é que algumas discussões surgem a partir de um caso específico, e geralmente é assim, surge a partir de um caso específico, mas o grande problema é quando elas seguem somente tendo em vista esse caso específico. E aí elas cria-se Precedente. um precedente com relação a um caso específico, mas que foi julgado não analisando o todo, ou não analisando a repercussão que essa decisão ia ter no todo. Né? Então, assim, eu quero muito resguardar um caso específico, e aí eu me utilizo de todos os meios para esse caso ser resguardado, e como se eu fechasse o olho para tudo que pode acontecer depois. Pois é. Então, isso que me preocupa. Mas eu também acho, concordo com você, que o melhor caminho é olhar para o artigo 19 nele como um todo e entender que ele já é suficiente para aquela situação que existe hoje. Existe o artigo 21 que talvez possa sim ter o rol ampliado, e seria melhor que ele tivesse o rol ampliado com conceitos imprecisos do que a inconstitucionalidade do artigo 19. O ideal seria menos pior. Com certeza menos pior. O ideal seria que ele fosse ampliado com conceitos objetivos. Esse seria o ideal. Mas nós não temos conceitos objetivos para ampliá-lo, porque daí isso demandaria discussão de outras disposições legais fora do julgamento do 19. Mas agora eles vão discutir de qualquer forma qual vai ser o critério para moderação. Vocês querem uma polêmica boa? Qual vai Eu deixei ser uma mas não o cartinha critério guardada interno da aqui. empresa. Isso aqui vem do Como próprio vão Vão discutir, julgamento. eles querem usar inclusive as regras que foram adotadas na última eleição como padrão. Aí, tá vendo? Pega um caso específico e joga, que não foi um caso que não merecia. A sugestão, inclusive, foi do ministro Alexandre de Moraes. Pegar as regras que foram utilizadas na última eleição e já aplicar como a regra da responsabilidade. Tipo, entregar para a plataforma, tipo, a palavra XYZ, você, independente... Que basicamente é o PL 2630. Então, esse vai ser a E sua forma de coloca e moderação. retira. É. Quero ver na prática isso aqui. Polêmico. Serão exigidos relatórios anuais de transparência sobre as práticas de moderação de conteúdo, incluindo os termos de uso, número de notificações recebidas, medidas tomadas, incluindo por automação, tempo médio de resposta e característica das equipes de moderação. Ele coloca isso para NPD, não é? Essa Sim. responsabilidade para NPD. Sim. Anthony, ou a criação de algum outro órgão. Anthony, isso é inexequível. Isso é inexequível. Não tem como. Perfeito. Cara, primeiro que eles queriam colocar essa bomba no lombo da NPD. A NPD não dá conta nem de fiscalizar LGPD, velho. Não. Cara, e quer saber o mais bizarro? Olha que interessante. Isso aqui, a gente está falando para uma empresa privada, uma Big Tech fazer. Se fosse para o Estado, porque isso aqui a gente normalmente pede para o Estado, um portal da transparência, etc, etc, etc. Mas é uma empresa privada,
Chega, olha como tá bagunçada essa questão de o poder que vai chegar às Big Tech. Tipo, eu, Estado, não quero resolver isso aqui. Você, Big Tech, toma todo esse poder, resolve isso aqui. Porém, você vai fazer assim, 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 assado. Dá uma bagunçada, até na minha mente aqui, a respeito de essa confusão do público com o privado. E, ué, não- se eu não for uma Big Tech, eu tô ferrado? Se eu sou uma rede social menor, algo do gênero, se eu quiser tentar ser uma rede social no Brasil, é inexequível. Você percebe que uma decisão do judiciário entrando dentro da iniciativa privada, entrando dentro, se metendo ali na estruturação da iniciativa privada, e isso gera um precedente ruim em várias perspectivas, não só na questão das plataformas, mas, poxa, o judiciário entrou ali na forma como eu vou tocar o meu negócio. Esse é um ponto. E eu não sei se eu vou lá, e você vai me ajudar a complementar. E o judiciário pode dar atribuições à NPD que ela não tem institucionalmente colocada? Porque isso não é uma atribuição dela hoje. Até onde eu sei, não. Eu acho que não também. Até onde eu sei, não. Ela é uma autoridade independente, não é? A NPD ela foi definida por meio de medida provisória, depois virou lei. Ela tem as suas atribuições definidas de forma bem clara dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje ela tem status de autarquia, Ela tem o regulamento dela, tem um regulamento o interno. regulamento interno dela. Eu acho que não Eu cabe também ao acho que judiciário chegar e falar NPD agora é com Agora, você. agora eu fiz isso aqui, eu falei que a plataforma vai agir dessa forma, então agora você que vai cuidar disso. Eu não consigo ver isso como válido. Eu também não. Mas eu não vi Polêmico, manifestação da polêmico NPD. isso, né? A Eu, NPD eu tá li quieta, esse tipo, se eu trecho, ficar eu quieto, eles vão fiquei me ignorar. bem. A NPD tá bem quieta, Se eu ficar quieto, talvez eles esqueçam que eu existo. Mas pode ser que ela, É? do nada, venha uma bomba nas costas dela, dizendo assim, ó, agora se vira aí, o que você vai fazer? Gente, a gente tá falando de uma entidade, assim, pô, tem um bruto de um respeito pelo trabalho da NPD. Com certeza. Só que, cara, eles já estão absolutamente sobrecarregados. Eles levaram praticamente 2 anos para definir os critérios de aplicação de sanções. Eles agora estão trabalhando com a aplicação. Eles estão definindo os critérios isolados: critério para eleição, critério para hospital, critério para órgãos públicos, etc. E eu acho que tá ficando muito legal o Tá regulamento ficando deles. muito legal o que eles estão fazendo. Você chegar e soltar uma bomba dessa no colo da NPD, você vai atrapalhar o bom trabalho que a NPD está Nossa, fazendo vai agora. sobrecarregar por completo. Exatamente. Então, assim, não sei. Eu ainda acho que foi escolhido um atalho. Não vi com bons olhos essa decisão, exatamente porque hoje, se a gente for dar uma síntese, Uhum, você postou alguma coisa, eu quero deletar, eu tenho que entrar com ação judicial. Você tem direito a contraditório, ampla defesa, e no uhum, final eu posso manter a sua postagem no ar. sim. Eu sou um jornalista investigativo. Uhum, Você é a prefeita da cidade. Começo a publicar no meu site uma série de matérias investigativas sobre uma suspeita de fraude na sua administração. uhum. Você vai lá e me aciona. Vai entrar com processo contraditório para defesa, vou falar que é direito de jornalismo, que é direito de informação, etc e tal, papapá, o juiz vai lá e mantém as minhas reportagens no ar. Uhum. Com esse julgamento agora, publico a reportagem. É uma reportagem investigativa, estou investigando, não tenho comprovação ainda. Você chega e fala, ó, tá causando dano contra mim sem provas. Derruba. Derruba a sua profissão, inclusive. Derruba. Eu falei isso numa entrevista pro pessoal, acho que foi da Jovem Pan, há pouco tempo atrás, e eu vou repetir. Um dos grandes riscos que pode acontecer na atividade jornalística com essa decisão é matar o jornalismo investigativo. É, Porque, olha só, sim. tem uma coisa que o pessoal está ignorando. Uhum. A gente está falando de provedores de aplicação. A gente não está falando de rede social especificamente. Provedor de aplicação. Provedor de aplicação. Isso envolve portais? Envolve. Uhum. Envolve portal, envolve site, envolve blog. Só para gente deixar Não é claro só que rede a rede social. social é a aplicação. Exato. O provedor de aplicação é outra coisa. Rede social é uma aplicação, mas nem toda aplicação é rede social. Nem toda aplicação é rede social. Então, por exemplo, jornalismo investigativo está em risco. Só que é aquela coisa que a gente falou, eles estão focando na rede social. Foca num problema de rede porque social, sempre mas falam ignora da os Big Tech. desdobramentos. É. Me lembrou, sabe muito o quê? O julgamento da vaquejada, que é um exemplo que eu dou em sala de aula em direito ambiental. O STF proibiu a vaquejada. Aí foi o Congresso e aprovou uma emenda constitucional para dizer que
O tratamento cruel a animais, quando for uma manifestação cultural definida por lei como patrimônio cultural e material, está liberado. Uhum. Fizeram essa emenda constitucional, é o parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição. Fizeram essa emenda constitucional por causa da vaquejada. Resolveu o problema da vaquejada? Resolveu. Criou Só 10 que outros. milhares de atividades envolvendo animais tiveram que começar a ser analisadas sob esse escopo. É isso que eu pontuei. É. Acabou até, por exemplo, ter a festa do porco do rolete, se não me falha a memória, em São Gabriel, que antigamente o pessoal soltava o porco, se você pegasse o porco, você ganhava o porco. Você já não pode mais ganhar Agora o não pode porco. mais ganhar. Você não pode mais ganhar o porco, você pode ganhar televisão, É, você ganha moto, mas o porco você não ganha isso que mais. eu tô falando, a gente tá num período que a gente tá, digamos assim, um déficit de operador. Não é uma deficiência nos operadores do direito. Não é uma deficiência, mas assim, uma dificuldade. Melhor colocado, é uma dificuldade. Eu acho que você matou a questão. Uma dificuldade dos operadores do direito. Porque, assim, obviamente que o direito, ele surge de um fato específico. O direito é um fato social. Então, aconteceu alguma coisa com o Rafael, isso vai gerar desdobramentos. Mas quando do julgamento desse fato, tanto eu, advogado desse processo, que movimentei o judiciário, né, função essencial, levei isso ao judiciário, quanto o próprio judiciário que o recebe, né, que o julgador como um todo, ele obviamente ele vai olhar para aquele fato e ele vai tentar da melhor forma resolver aquele fato. Só que ele precisa entender que essa resolução ela não vai se limitar àquele fato, ela vai ser utilizada como subsídio para outros. Né? Ainda que a jurisprudência, ainda que talvez isso, em última hipótese, vire um precedente ou culmine em um julgamento como o do 19 do Marco Civil. Né? Então, assim, ele precisa ter essa visão complexa de, poxa, a minha decisão aqui, ela precisa resolver este fato, mas qual vai ser a repercussão dessa minha decisão Perfeito. no todo? É isso que eu no quis, corpo é isso que eu social. quis dizer quando eu falei que você matou a questão. É. Eles focaram em um problema, mas eles não pensaram nas consequências da solução que eles deram. São muitas. E aí é aquilo que o próprio André Mendonça colocou no voto dele, se não me falha a memória, que no momento ele fala que o remédio não pode causar mais dano que o veneno. E no caso vai. Aliás, ministro André Mendonça, por favor, viu? 170 páginas do seu voto, eu li. Embrulha, dá um tapa e manda publicar em forma de livro que eu compro. É verdade, ficou muito bom o voto dele mesmo. Ficou muito bom. Realmente. É porque é um voto mais. Porque assim, eu vejo muito essas discussões relacionadas a meio ambiente digital como um todo, são discussões que nós, operadores do direito, a gente deve ver com muita cautela. Porque isso muda muito rápido. Só que o processo decisório não é tão rápido. Né? Então, veja, um caso de 20 anos julgando agora, enfim, não que o processo tenha... Mas, assim, a repercussão maior foi agora, né? O ápice foi agora com esse julgamento. E só que você engessar muito algo dentro do meio ambiente digital, ou como um todo, eu digo, não é o melhor caminho. Porque a gente não sabe como isso vai se desdobrar ou como as novas tecnologias vão se desdobrar no decorrer do tempo. Sim. E aí, por isso, quando a gente trata de direito digital, a gente tem sempre decisões que são muito fechadas. E que são decisões que acabam não tendo a força esperada para os casos que vêm na sequência. Porque novos casos acontecem de uma forma muito diferente e aí o direito não abarca mais. Eu posso te falar um argumento... Cara, desculpa eu usar esse adjetivo, mas é um argumento extremamente preguiçoso. E eu vi ser usado umas 3, 4 vezes. Eu tenho uma birra dessa frase. A internet não é terra sem lei. Ah, já não é muito tempo. Nunca foi. Gente, a internet... A gente fala isso há tanto tempo. Há tanto tempo a gente fala isso aqui. Tem que ficar repetindo isso. Toda vez a gente tem que repetir o óbvio. Não. Caramba, a gente tem literalmente décadas de decisões judiciais envolvendo a internet. Sim. Décadas de decisões judiciais envolvendo a internet. Se não tem lei que se aplica à internet, com base em que essas decisões foram dadas? Gente, a internet não é um lugar físico. Não é uma terra. Não é uma Vamos terra. ter o exemplo do Anthony de sempre. As nossas relações sendo realizadas, feitas em outro espaço. Em outro meio. É o mesmo ser humano tendo as mesmas relações. A internet é um meio, exato. Ela se submete à lei do local. E a aí internet entra até o clássico para explicar o clássico do problema do
virtual que não é virtual. Exato. É isso. Cara, eu não gosto desse argumento, porque eles tratam a internet como se fosse um espaço, e não é um espaço. Então, e esse A internet como argumento, se fosse Marte. Aí É o chegamos em metaverso. Marte e são novas regras. esse argumento para mim, ele mostra duas coisas. Primeiro, é, inconsistência não, dificuldade de entender conceitos pelo próprio Poder Judiciário. Então, essa questão técnica muito presente, de uma forma ruim, né, não tão técnica no Judiciário, e dizendo o seguinte: você está falando que a internet é uma terra sem lei, que a internet é uma terra sem lei. Você, Poder Judiciário, está reconhecendo que as leis que existem não são suficientes, então? Porque o Judiciário sabe que existem leis, ele aplica o Marco Civil da internet, ele aplica o Código Civil, existe lei de concorrência, ele aplica a LGPD, Código Penal. Código Penal, ele aplica essas leis. Então ele está dizendo assim, ó, a internet é uma terra sem lei. A internet não é uma terra sem lei. Beleza. E o que você já fez antes? E as leis que você aplica, você não está considerando agora, nesse novo cenário? Então, mostra uma falta de percepção da técnica muito grande. Com certeza. Não, Nosso tempo e está sabe esgotando. o que não é falado? Só complementar Pode isso fazer, aqui. pode fazer. O que não é falado e que deve ser falado é a percepção do que nós temos no físico e no digital. O que é a percepção? O que muda para a internet? A velocidade. Então, e o Perfeito. alcance. Velocidade e alcance. O que de fato acontece na internet? Que até no problema da potencialização do dano, que eu trouxe o exemplo, que muitas vezes acaba sendo um problema ou não, o Chay comentou a respeito também, mas alcança mais pessoas e as coisas chegam mais rápido. Aqui eu estou explicando da forma mais simples possível, mas as coisas chegam mais rápido. É isso. Essa é a mudança num aspecto drástico, assim, grande que nós temos. Velocidade e alcance. Acabou. Perfeito. Pessoal, só para encerrar, vou deixar uma provocação agora por causa do precedente que foi criado. Se rede social a partir de agora é responsável pelo conteúdo que é publicado pelos usuários, eu quero que as operadoras de telefonia sejam responsáveis pelas ligações de golpe que eu recebo todo dia. Só ontem eu recebi 7 ligações de falsa central telefônica. Se a rede social é responsável pelo conteúdo de terceiro, então a operadora de telefonia agora tem que ser responsável pelas ligações de golpe que eu recebo, e tenho dito. SMS e SMS. E SMS também. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora se esse precedente vai atingir. Eu quero que a operadora de telefonia agora seja responsável pelas ligações de fraude e os SMS que eu fico recebendo, hein? Você vai perder sua linha. Vou perder minha linha, vão banir minha linha. Vão banir minha linha porque eu que fico recebendo essas ligações. Ah, vá. Considerações finais. A minha eu já dei. Minha consideração final é no sentido de a gente precisa observar o resultado pós-julgamento, né? E os julgadores precisam ter isso em consideração, né? O pós é muito importante. Você sabe que o resultado eu acho que não vai mudar muito o que a gente já vê hoje? No judiciário? Não, na prática mesmo. Não, na prática não vai mudar A gente muito. não vai ver muita mudança porque isso já estava sendo feito por ordens do judiciário. Sim. Agora pode ser que aumente, porque já não precisa mais da ordem do judiciário. Eu digo assim, para ver as consequências, por exemplo, no aumento do número de demandas, Isso, com certeza. na própria insatisfação dos usuários, porque isso vai acontecer. É porque estavam sendo casos específicos, mas a hora que você abrir isso para todo mundo, vai vir, putz, por que de comentário da baleia ou comentário aqui do chifre do bode? Né? Enfim, então aí a insatisfação, então qual vai ser essa movimentação e como o judiciário vai lidar com isso? Porque ele criou quase que um escudo para as plataformas, para os provedores de aplicação, né? Plataformas. Mirou na responsabilidade e blindou elas. E blindou elas. Por exemplo, você mandou, aquilo que a gente falou, você mandou, agora você não pode desmandar. Então vai chegar, essa vai ser a defesa da plataforma, do provedor comum. De aplicação. Do provedor de aplicação. Então, eu acho que esse pós, dependendo de como for o julgamento, a gente precisa observar. Mas se for pela inconstitucionalidade parcial, eu acho que a gente ainda tá ok. Me preocupa aquele subjetivismo só. E você, Anthony? Cara, o que me preocupa, e o ponto, independente do resultado, sinceramente, do jeito que estamos aqui, ou vai para inconstitucionalidade total ou parcial. Mas vai ter uma alteração que, para mim, é o que mais causa dor, e aqui eu falo como usuário e como pessoa que está sempre em contato com quem utiliza as redes, no geral. Essa questão do shadowban, essa questão da restrição após a exclusão do conteúdo é um calo enorme
com o potencial aumento de exclusões, eu gostaria muito de ver como que vão ficar os próximos capítulos desse tema. E é isso aí, pessoal. Acompanhemos, né? Acompanhamos para ver o que, que vem por aí. Como nós já falamos, na data da gravação desse podcast, o julgamento ainda não tinha sido concluído. Ainda há votos a serem dados, mas a maioria já foi feita. 7-1, 7-1. então já não tem mais volta. Vamos ver o que, que nos aguarda por aí. Segue a gente nas nossas redes sociais, @contro_out_law no Instagram, no YouTube e no TikTok, para você ficar ligado em todos os últimos episódios. Segue a gente lá no YouTube, compartilha com seus amigos o episódio, curte, deixa seus comentários para dizer também o que, que você pensa com relação a essa mudança. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem com Deus, até a próxima e fui.